Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. A palavra do Senhor nos orienta a orar pelos governantes, a orar por aqueles que estão em eminência, que estão, de alguma maneira, influenciando a nossa nação. A mesma palavra, no capítulo 13 de Romanos, nos orienta a nos submetermos às autoridades, a ter respeito pelas autoridades de forma passiva. Aqui no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ela nos apresenta uma atitude ativa da nossa parte, que é a oração. E realmente, meus irmãos, o Brasil, as autoridades brasileiras estão precisando de oração, estão precisando de uma interferência divina. Nós estamos num momento muito delicado na nação e eu não duvido que possa acontecer uma ruptura entre os poderes. Eu não duvido que possa haver uma ação mais enérgica, mais forte, porque nós chegamos em um ponto e não dá para voltar atrás mais. É nítido, é claro, a interferência de um poder sobre o outro. É nítido, é claro, o desejo de muitos juízes do STF, de muitos políticos e de boa parte da mídia, a mesma mídia que foi sustentada durante todos estes anos com verbas públicas, através de contratos, aliás, através de volumosos contratos de publicidade. Todas estas propagandas governamentais que você vê passar em televisão e rádio são bem pagas, muito bem pagas. Existiu veículos de comunicação que mais de 50% da sua fonte de renda vinha do governo. E este atual governo, o governo Bolsonaro, cortou tudo isso. Esse governo está tendo uma comunicação mais direta com o povo através das mídias sociais, que é de graça, como todos nós sabemos. Se tem uma mídia social que é gratuita, por que o governo vai pagar bilhões para divulgar as suas ações na mídia tradicional? Mas isso tem feito com que este governo seja alvo de uma fúria por parte de boa parte da mídia, da imprensa tradicional brasileira. Então nós estamos num momento muito difícil. E Paulo diz que nós devemos orar para que essas autoridades, né, possam ir bem. É a igreja que tem esse compromisso de cobrir essas autoridades através da oração, para que elas possam ir bem. E elas indo bem, nós iremos ter uma vida quieta, uma vida sossegada, que é tudo o que nós desejamos. O brasileiro comum, o brasileiro médio, ele não deseja ficar milionário. Ele não deseja que o país se transforme em um campo de guerra. Não, quem deseja isso é os radicais. Quem deseja isso é aqueles que fecham estradas, que incendiam lojas, que saqueiam bancos, supermercados, que picham as paredes de comércios. Esses desejam que o país vire um campo de guerra. Mas o brasileiro trabalhador, o brasileiro de bem, ele deseja tão somente ter uma vida quieta e sossegada. E para finalizar, aqui no capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades.
Já no capítulo 29, Provérbios, no versículo número 2, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Veja que é bíblico quando tem alguém governando e esta pessoa procura ser justa, honesta, procura governar para o bem da nação, o povo se alegra, o povo prospera. Irmãos, todos os países do mundo têm condições de viverem uma vida próspera. Todas as nações têm condições de dar aos seus habitantes uma vida próspera. Por que isso não acontece? Por causa da corrupção. Eu sempre cito, por exemplo, a questão dos Estados Unidos e a questão do México. Veja que são dois países vizinhos, fazem fronteira, mas de um lado é rico, muito rico, e do outro lado é um país subdesenvolvido, vamos assim dizer. É apenas uma linha de fronteira que separa esses dois países. Por que de um lado é rico, muito rico, e por que o do outro lado é subdesenvolvido? Por causa da corrupção, da forma de governar. Por que o mexicano quer entrar nos Estados Unidos para viver, para trabalhar, e os americanos não vêm para o México? Por quê? Por causa da qualidade de vida, por causa da situação do país. Estados Unidos, como todos nós sabemos, recebeu uma forte influência do cristianismo, do movimento protestante. E aquela ideia de honestidade, aquela ideia de trabalhar, de poupar, de economizar, aquela ideia de princípios bíblicos, né, estão impregnados na nação. Embora atualmente boa parte dos americanos vivem distante de Deus, mas eles estão ainda colhendo os frutos que os seus antepassados plantaram, semearam, né? Hoje os Estados Unidos é um país muito rico. No Salmo de número 72, para encerrar, existe uma oração, a epígrafe do texto de Salmo de Salomão, ou por Salomão. Diz assim: ó Deus, dá ao rei, ou seja, aos governantes, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará com ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Um governo precisa, acima de tudo, pensar nos pobres, governar para os pobres. E isso se faz apenas combatendo a corrupção, sendo justo, distribuindo renda, não roubando, não fazendo investimentos desnecessários. Eu me lembro quando eu cheguei de volta a Portugal, o Brasil estava vivendo uma euforia, né, com a possibilidade da Copa do Mundo. Um evento desnecessário, um desperdício de dinheiro. Quantas mil casas, quantas obras para beneficiar o povo poderia ter sido feita com o dinheiro que foi gasto na Copa do Mundo, nas Olimpíadas? Quanto dinheiro jogado fora? Nós não queremos isso de volta. Nós não queremos que o país volte a esbanjar seus recursos financeiros. Venhamos a orar pelas autoridades. O presidente que aí está deve ter o nosso apoio, devemos orar por ele, desejar o bem dele, trabalhar para o bem dele, para que ele faça um bom governo, para que haja melhorias no padrão de vida dos brasileiros. Eu tenho certeza que Deus não deseja que nenhuma nação venha viver subjugada à miséria, à corrupção, à ladroagem. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que Deus deseja abençoar as nações. Vamos continuar orando, vamos continuar confiando que o Senhor Deus está agindo em nosso favor.